Graça e paz, meus amados irmãos, maravilha, estamos aqui, finalizando hoje o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, discípulo amado de Jesus. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer. Isso é coisa boa, estarmos perseverando em buscar o Senhor, em conhecer a Ele, em ter apreço pela palavra de Deus, porque nela, assim como os judeus têm e tinham, nós cremos ter nela vida eterna. A palavra de Deus é a verdade, e ao conhecermos a verdade de Deus, nós somos libertos de tudo aquilo que nos prende, que nos amarra, que nos impede de alcançarmos a bênção, a vitória, de irmos até o Senhor Jesus Cristo. Então, Ele te chama, Ele te espera, Ele te diz, como Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você vai achar, você vai encontrar revigoramento para a vossa alma. Amém? Então, aprendei do Senhor, que é humilde e manso, né? O seu jugo é suave e o seu fardo leve. Então, nós vamos finalizar aqui a leitura do capítulo 21. Logo depois estaremos entrando em Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos, onde apresenta ali uma narrativa do nascimento e crescimento da igreja, né? As obras feitas ali pelo poder do Espírito Santo de Deus, onde o seu autor, né, é Lucas, o médico amado, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 14, assim, né, o coloca, né? Lucas, o médico amado. Então nós vamos fazer a leitura, meus queridos, do capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Forem, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros.
Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, é desse que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir, então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e depois leremos o capítulo 2, amém? Como já foi dito, foi escrito por Lucas, o médico amado, conforme está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, e endereçada a um homem chamado Teófilo, e apresenta uma narrativa do nascimento e crescimento da igreja cristã. Nós vamos aqui ler o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Introdução à ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde haviam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas
com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja que nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor.
e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As primeiras conversões, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus, maravilha, né? Começamos aí, né, a nossa leitura do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vimos ali, né, a descida, né, do Espírito Santo sobre quase 120 pessoas que estavam ali reunidas, e foram todas cheias do Espírito Santo, e a promessa do Senhor feita foi cumprida, né? Jesus disse a cada um deles que não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso se cumpriu em 33 da Era Comum, né, chamado Pentecostes, né? Lá em Pentecostes, 33 da Era Comum, foi, né, recebido ali o Espírito Santo pelos apóstolos,
né? Quase 120 pessoas que estavam ali reunidas, né? Orando, determinando, buscando a promessa do Senhor. Disse a palavra de Deus que todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é coisa linda do Senhor, amém? E Deus também quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus também quer que você se revista dele, né? Para que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor e por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, aonde o Senhor te enviar, que ele possa te usar poderosamente para levar este evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Oremos. Meu Deus querido, Deus amado, Deus que é maravilhoso, tremendo, grande, poderoso, digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória, a qual nós adoramos, glorificamos e exaltamos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nesta manhã, neste dia de bênção, de vitória, a qual o Senhor nos concede estarmos aqui, Senhor, com fôlego de vida, meu Pai, deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, meu Deus. E isso é motivo de glorificação do teu santo nome, ó Pai. As misericórdias do Senhor se tornam novas a cada manhã, a cada dia, Senhor. E elas são as causas de nós não sermos consumidos, ó Pai. Por isso, ó Deus querido, Deus amado, acreditando, tendo a certeza da bênção e da vitória, porque em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a tua palavra diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores e podemos tudo em ti que nos fortalece, meu Pai. É nesta manhã que eu declaro a tua bênção, a tua vitória sobre cada vida, sobre cada alma, Senhor, que está aí, meu Deus, diante do Senhor, em espírito e em verdade, meu Deus, com seu coração aberto, meu Pai, com singeleza de coração, Senhor, meu Deus, querido Deus amado, está, meu Deus, desejando, meu Pai, o puro leite espiritual para crescer, para a salvação, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, enche ele, enche ela, meu Deus, abre os olhos, destampa os ouvidos, meu Pai, para que ela possa, meu Deus, cada vez mais, Senhor, receber do Senhor a sua graça, a sua misericórdia, a sua vida abundante, meu Pai, que ela tenha força em ti, meu Deus, para caminhar a cada dia, declarando, determinando, meu Deus, a tua bênção, a tua vitória, que ela venha olhar pela fé, Senhor, a tua providência, o teu escape, o teu livramento, meu Pai, que ela não venha olhar para os problemas e para as dificuldades que se lhe apresenta, meu Deus, mas que ela possa olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, Senhor, porque nele nós temos a bênção e a vitória. Operando o Senhor, quem impedirá, meu Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor possa agir na vida deste homem, que o Senhor possa agir na vida desta mulher, deste jovem, Senhor, meu Deus, deste adolescente, meu Deus, querido Deus amado. Ah, Pai, como Tu és maravilhoso e tremendo, Senhor. Em nome de Jesus, que na história eu declaro que correntes estão sendo quebradas, Pai. Ah, amarrações estão sendo tiradas pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. Todo o poder do mal, das trevas está sendo repreendido agora sobre a vida dele, sobre a vida dela, opressões malignas, Senhor, pensamentos que não provêm do Senhor, meu Pai, sentimentos, meu Deus, que não são de ti, meu Pai, estão sendo repreendidos agora pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, Pai, esteja guardando a mente dele, a mente dela, o coração, meu Deus, que ela possa, a partir deste momento, Pai, confiar em ti, acreditar em ti e aguardar em ti a salvação do Senhor, louvando, glorificando e exaltando o teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus, graça e paz. Que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça, que Jesus te abençoe ricamente, né? Até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?